No meio espírita, principalmente entre as pessoas mais jovens, a gente percebe que o interesse comum está ultrapassando as questões evangélicas para cada vez mais, cada dia mais, as pessoas demonstrarem um interesse maior sobre os assuntos relacionados a extraterrestres, a vida em outros planetas, devido a uma série de fatores, né? Principalmente pelo momento de transição planetária que nós atravessamos. E em se falando sobre esse assunto, as opiniões divergem, né? Tem gente que não acredita de jeito nenhum, principalmente as pessoas mais ortodoxas, né? As pessoas mais velhas, e tem gente que acredita piamente, né? Mesmo sendo espiritualista, você pode até não acreditar muito ou não acreditar nada em extraterrestres, mas em vidas em outros planetas também. Mas é bom você saber que existe muita gente no mundo que acredita com total convicção na existência de vida fora da Terra, em seres alienígenas. E muitas outras pessoas garantem que já viram, né, uma nave espacial ou já contactaram um ET. Outros ainda juram que já foram abduzidos e até chipados, né? Uma pesquisa internacional realizada em 22 países mostrou que 1 em cada 5 pessoas no mundo acredita na existência de extraterrestres. Tem países como a Índia, como a China, por exemplo, onde 40% das pessoas pesquisadas afirmaram com convicção que não somente acreditam na existência de extraterrestre, como também têm certeza de que eles já estão entre nós, disfarçados de seres humanos. E existe também uma vertente de ufólogos, estudiosos, de pesquisadores sobre vida em outros planetas e sobre os ETs também, que defendem o pensamento de que eles realmente estariam cada vez mais próximos de fazer contato direto com nós, né, com os humanos. Mas nós falamos aqui em contato direto e em massa, porque o contato em outros níveis já vem sendo relatado e constatado há muito tempo, né? Mas a verdade é que há muito tempo o assunto sobre os ETs deixou de ser obra de filme, de ficção, para se tornar um assunto cheio de verdades, né? De grande relevância, de grande importância, inclusive dentro da doutrina espírita, né? E por isso mesmo, e como sempre nós fazemos em todos os temas abordados aqui no canal, nós vamos basear as nossas reflexões na ciência, mas também na doutrina espírita. Então nós vamos analisar também o que o Espiritismo fala sobre os ETs e sobre a existência de vida em outros planetas. Mas eu já digo de antemão que aqueles que se consideram espíritas ou simpatizantes da doutrina, caso não tenham conhecimento dessas informações que eu irei passar agora, eu penso que acharão bastante interessante e passarão a pensar com mais carinho, passar a ter um novo olhar sobre a questão da vida em outros planetas, porque os nomes mais importantes do Espiritismo falam e defendem a existência, né, dos extraterrestres, de vida em outros planetas, tendo, portanto, o tema ultrapassado há muito tempo os limites do imaginário, da fantasia, né, como muitos ainda pensam. E Jesus iniciou o tema quando ele afirmou: há muitas moradas na casa do meu Pai, né? E onde é a casa do Pai? É em tudo, em todo o universo, em todas as galáxias, em toda parte. Mas acontece que desde Kardec até o Chico Xavier o tema foi exposto claramente por ambos e sem tabu, sem mistério nenhum. Segundo Chico Xavier, no seu texto chamado A Data Limite, que vocês podem encontrar aí na internet, a existência de extraterrestres seria um fato quando ele inicia falando sobre uma reunião, né, sobre aquela reunião que houve em 69, das entidades lideradas por Jesus, onde foi concedido aquele prazo moratório de 50 anos, que se encerraria em 2019, né, onde, após isso, não havendo guerra de grandes proporções, o mundo daria um salto quântico evolutivo, com melhoras grandes, significativas para a humanidade em diversas áreas da vida. E ele fala, dentre outras coisas, que entre essas melhoras, o contato em massa com civilizações habitantes de outro planeta seria um fato, realmente ocorreria, né?
e esses habitantes viriam por desejar nos ajudar. E foi naquele famoso programa Pinga Fogo, que aconteceu em 1971, que o Chico inicia falando sobre a data limite e também sobre a vida em outros planetas. Qualquer pessoa pode ver, assistir esse programa de 1971, esse Pinga Fogo. Ele está aí na internet, vocês podem acessar. E foi um programa televisivo de muita audiência, né, de maior audiência na televisão na época, né? E nesse programa o Chico Xavier afirmou que ele estava sendo orientado pelo espírito do Emmanuel, né, o mentor dele, mentor espiritual dele, que estava presente ali no local, né? Ele fala sobre a importância da ida do homem à Lua, quando na época estava para ser executada a Operação Apolo 11. Ele afirmou que seria possível que o homem construísse futuramente as cidades de vidro, as cidades estufas, onde os cientistas iriam poder estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. E ele afirma ainda que essas cidades não seriam um sonho da ciência, que com muito sacrifício poderiam sim ser feitas. Ele disse que provavelmente se iria obter azoto, oxigênio, usinas de alumínio, formação de vidros, de matéria plástica na própria Lua, para a construção de redutos da ciência terrestre, e disse que a água seria fornecida pelo próprio solo lunar. Tudo isso ele disse e vocês podem ver lá. E foi também nessa ocasião que ele disse que provavelmente, muito provavelmente, nós teríamos oportunidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia e que findaria a era do período bélico da Terra, porque nós iríamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus e que realmente o próprio Jesus afirmou isso quando ele disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. E que, portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, o respeito por todos, né, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos aferir esses benefícios no futuro também mais próximo do que remoto, se nós fizermos assim por merecer. Então a gente percebe que realmente essas coisas que o Emmanuel falou através do Chico, que ele predisse, né, ocorreram. A gente pode confirmar a verdade nas palavras dele quando a gente percebe que foi realmente descoberta a existência de oxigênio na Lua. Pesquisadores da Universidade na Austrália explicam que a superfície da Lua é composta por 45% de oxigênio e que os primeiros 10 metros de profundidade da superfície lunar poderia fornecer oxigênio suficiente para sustentar todas as 8 bilhões de pessoas na Terra por um período de 100 mil anos. Olha só isso. E fora isso, nós sabemos que ocorreu, além do que foi predito, porque em 2004 e 2008 ocorreu uma missão chamada Cassini, que encontrou sinal de vida numa das luas de Júpiter, que chama Encélado. Foram descobertos novos compostos orgânicos nesta lua. E esses compostos são denominados como aminas, que são moléculas orgânicas que contêm o quê? Para a gente ter uma ideia, exatamente o azoto e exatamente o oxigênio, semelhantes aos da Terra e que se transformam em aminoácidos. E os cientistas consideram esses compostos muito animadores, porque eles acham que como a vida se desenvolveu no oceano da Terra sem luz solar e com a ajuda do calor vulcânico, o mesmo pode ocorrer nos oceanos das luas geladas, né? De Encélado ou na lua Europa de Júpiter. Então eles são muito otimistas em relação a isso. Nós vemos aí que não foi preciso procurar muito além do nosso próprio sistema solar para encontrar vida nesses planetas, né? Por outro lado, eu creio que talvez muitas pessoas e até muitos espíritas kardexistas ignoram que a afirmação sobre a existência de vida em outros planetas e, portanto, a existência de extraterrestres já foi revelada há muitos anos dentro da própria doutrina, no Pentateuco kardeciano, muito antes do Chico Xavier a falar sobre isso, né? Porque o Kardec, em O Livro dos Espíritos, fala claramente
sobre a pluralidade dos mundos, portanto ele afirma sobre a existência de outros mundos habitados e com vida inteligente. Então eu trouxe até aqui para a gente refletir sobre isso. Na pergunta 55, ele diz assim, ele pergunta assim aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Aí onde os espíritos respondem a ele: sim, eles afirmam. E o homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo somente para eles. Olha só, está muito claro aqui, né? Vejam só, a resposta dos espíritos a Kardec, além de afirmar que existe vida em outros planetas, ainda esculhamba quem duvida disso, né? Chamando de orgulhosos e vaidosos. E ainda por cima chama de egoísta quem imagina que Deus criou o universo só para si. E para acabar, né, com a gente que duvida, com quem duvida, ele ainda diz que os seres de outros planetas são muito mais inteligentes e evoluídos do que nós. O que não é de se espantar, uma vez que a ignorância e o egoísmo ainda vigem aqui na Terra de forma absurda, né? E daí os espíritos continuam dizendo lá na resposta, né? Continuam respondendo que Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objeto final da providência, e por aí vai, tá tudo lá, né? No Livro dos Espíritos, na parte primeira das causas primárias, capítulo 3, da criação e pluralidade dos mundos, tá? Para quem quiser ler lá e conferir. Então, gente, eles dizem claramente aí, não só que Deus povoou os outros mundos, mas que o fez de seres vivos, e não apenas de seres espirituais, como muitas vezes a gente pode pensar. Eu mesma já, há tempos atrás, pensei sobre isso. Eu vi essa questão de mundos habitados como mundos habitados por espíritos apenas, né? E continuam com outros questionamentos sobre, inclusive, a constituição física dos outros planetas e dos seres que neles habitam, né? Muito interessante. E vale a pena a gente estar estudando sobre isso. E, de fato, seria meio estranho, né? Que Deus tivesse criado tantos planetas à toa só para enfeitar o céu, né? Seria muito esquisito. E mais estranho ainda seria a gente imaginar que nós somos o único planeta habitado. Seria realmente muita pretensão nossa, devido até à nossa falta de desenvolvimento moral e espiritual ainda, né? Mas acontece que, como diz aí no Livro dos Espíritos, esses seres são vivos, mas são de outra constituição, né? Eles são diferentes, vocês podem ver lá no Livro dos Espíritos, nessa parte que eu citei. E pode ser devido a isso, com certeza é devido a isso, que eles passam desapercebidos ainda pelos aparelhos terrestres, que são de repente, muito pouco avançados para poder captar esses seres, né? Devido à nossa limitação ainda. O fato, gente, é que existe muita coerência e não mais só uma possibilidade, mas sim uma certeza de que há vida em outros planetas, em outros orbes, né? Uma vez que nós todos somos um, nós estamos todos interconectados. Então, o isolamento e o individualismo é uma ilusão que ainda atinge boa parte de nós, né, dos seres humanos. E se não há isolamento dentro do nosso planeta, por que haveria de ter isolamento fora dele? Não tem, não existe isolamento em lugar nenhum na realidade. Então, pessoal, conforme disse o Chico Xavier, que a partir de a data limite nós iríamos passar aí por transformações, evoluções imensas em todas as áreas, isso deve abranger a área, com certeza, a área da saúde, né, da descoberta da cura, das doenças, também na área tecnológica, como o Chico falou, através do contato com os extraterrestres e mais. Ele cita também sobre a facilitação de conseguirmos aparelhos novos que iriam possibilitar o contato com o plano espiritual. Contam pessoas ligadas ao Chico que ele falou que isso seria descoberto por indústrias de fabricação de televisores, de aparelhos de televisão mais modernos, que eles mesmos irão descobrir, né,
captar essas imagens de plano espiritual, sem o concurso da mediunidade, não é? Entre outras coisas maravilhosas aí que o Chico nos falou, não é? Isso significa simplesmente melhora e evolução em todos os níveis, né? E como ele disse lá no Pinga Fogo, mais brevemente do que a gente possa imaginar, se assim nós colaborarmos também. Então a gente deve ficar feliz com isso, apesar das dificuldades que nós estamos passando na transição planetária que nós estamos vivendo, né? Nós estamos em via de grandes melhoras e melhoras significativas para todos nós. E a questão do contato com outras civilizações tem relação direta com isso. Porque, segundo os estudiosos da área, os extraterrestres realmente estariam, inclusive, no meio de nós, porque eles estão interessados em nós, porque nós somos parte da família cósmica, nós somos seres cósmicos, não é? Como a gente vem falando nos nossos estudos, nas nossas reflexões. E existe uma preocupação deles com os efeitos, né, no universo que poderia causar a falta de paz entre nós, como uma destruição em massa, por exemplo, e outras loucuras, né, de nós seres humanos. E eles seriam as consciências mais elevadas, né, da inteligência universal, e eles vêm para nos ajudar, para nos dar os primeiros ensinamentos, agora que o mundo está tentando superar essa tecnologia de morte e partindo para uma cultura de maior paz, apesar de, né, do que nós estamos presenciando aí ainda em termos de conflitos, de guerras, infelizmente. Mas nós já temos uma ideia muito mais avançada sobre essa cultura de paz que nós necessitamos, né, que nós precisamos para a nossa vida. Então vejam como as informações da ciência estão aí andando lado a lado com a religião, com o espiritismo, né? Então a falta de paz na Terra, ela afeta a harmonia do cosmos. Então esses amigos, esses irmãos mais evoluídos, eles têm interesse pela prática da paz no nosso planeta e em todo o universo, porque afeta. A falta de paz no planeta afeta todo o universo. Isso é maravilhoso, porque nós temos esses irmãos mais evoluídos que estão chegando cada vez mais próximo de nós, né, para nos ajudar nesse difícil processo evolutivo que nós passamos. Então vale a pena a gente estudar, nós nos interessarmos cada vez mais pelo assunto. Por isso nós estamos falando sobre isso hoje. Nós vamos continuar pesquisando, refletindo sobre esse assunto que é de suma importância para nós. Então, pessoal, encerrando aqui a nossa conversa de hoje, nós estamos no preceder da nova era de regeneração, por isso tudo está um tanto difícil, está meio ruim para nós, mas nós acreditamos que o período de escuridão dará lugar a um novo amanhecer, né? Porque o ruim sempre vem para que tudo possa melhorar, nós já sabemos disso. E um dos sinais dessa melhora é que simplesmente é fato que nós estamos em via de fazer contato direto com nossos irmãos extraterrestres, mais evoluídos que nós. Isso só tem a nos acrescentar, nos engrandecer, além de ser extremamente interessante, né, isso para nós. Mas é importante a gente frisar que nossos irmãos extraterrestres não podem nos modificar. Eles são muito evoluídos e eles respeitam o nosso livre-arbítrio e eles vêm para nos ensinar e nós precisamos estar preparados para isso. Sem medo, sem mais ilusões, não é? Precisamos abandonar as ilusões para abrirmos portas da nossa consciência para a era de luz de um novo mundo que vem se abrindo aí para nós, né? Mas nós precisamos desejar isso, nos esforçar para isso, nos ajudar para que o céu nos ajude. Nesse caso, aqueles que vêm do céu nos ajudarão, né? Isso é maravilhoso, é incrível. Nós precisamos aproveitar os ensinamentos desses irmãos mais adiantados na escola da vida para elevar nosso conhecimento, expandir a nossa consciência. E para isso nós devemos quebrar, né, esses paradigmas arcaicos aí aos quais ainda nós nos apegamos, né, que não nos ajudam mais, para passarmos a expandir realmente a nossa visão, a nossa consciência, nos apegarmos a novos paradigmas mais interessantes, não é? E passarmos de ano, né, para a gente merecer habitar essa nova escola da Terra renovada que está se abrindo aí para nós, tá bom, pessoal? Então pensemos nisto, nós vamos continuar conversando sobre isto, não que os assuntos evangélicos,
os assuntos do Pentateuco kardeciano não nos interessam, nos interessa sobremaneira, como nós estamos fazendo, citando aqui em O Livro dos Espíritos, né? Nós vamos continuar sempre tomando como base a doutrina espírita, a ciência, mas nos abrindo, né, para novos assuntos, para assuntos mais relacionados com a transição planetária, com a regeneração planetária, tá bom? Vamos pensar nisso. Então fiquem bem, pessoal, até a próxima.